Olá, você confere agora as notícias que estão em destaque no Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o novo Código Eleitoral, aprovado pela Câmara na madrugada de quinta-feira, pode ser votado no Senado ainda em setembro, para valer nas eleições do ano que vem. Pacheco falou também sobre a PEC das coligações partidárias. O Código Eleitoral, como ele agora que vem da Câmara para o Senado, é provável que no início da próxima semana nós façamos uma reunião específica sobre o Código Eleitoral para identificarmos a possibilidade de apreciarmos ainda no mês de setembro ou não. Nós sabemos a complexidade do tema, são muitos artigos que estão nesse Código Eleitoral aprovado na Câmara, mas também, em respeito à Câmara dos Deputados, vamos ter toda a dedicação para fazer uma avaliação sobre a apreciação ainda no mês de setembro, se isso é possível ou não. O senador Antônio Anastasia e o senador Marcelo Castro se anteciparam, inclusive, a esse estudo junto à Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-los no início da semana que vem sobre essa possibilidade. Essa matéria referente às coligações na PEC está na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria da senadora Simone Tebet. Ela já leu o seu parecer, houve um pedido de vista, então é um exercício democrático agora na CCJ de aprovação ou não da PEC na sequência do plenário do Senado Federal. Mas nós, em respeito à Câmara, estamos oportunizando para que possa haver reflexão em relação a esse tema e devemos esgotá-lo ainda no mês de setembro, aprovando ou rejeitando a PEC, mas se pronunciando sobre a PEC. Neste fim de semana, o grupo de senadores integrantes da CPI da pandemia, conhecido como G7, deve se reunir para discutir os próximos passos da comissão. Os senadores buscam um acordo para definir a data de conclusão dos trabalhos. O senador Renan Calheiros disse que ainda não há definição sobre quais devem ser os próximos depoentes, mas reforçou a necessidade de escutar Pedro Benedito, representante da Prevent Sênior. Renan voltou a defender também a convocação do ex-ministro Braga Neto. O que a Prevent Sênior fez, quer dizer, tem que ser exemplarmente punido. Isso não pode ficar impune. A sua fuga no depoimento de hoje não pode significar uma fuga da punição exemplar que precisa ter. Então eu defendo que haja uma condução coercitiva, que seja imediatamente pedida pela comissão, para que nas próximas horas ou nos próximos dias nós possamos ouvir o representante da Prevent Sênior. Não há um consenso ainda em torno das pessoas que virão depor até o final dos nossos trabalhos. O vice-presidente da comissão, o senador Randolph Rodrigues, acredita que os trabalhos devem continuar até a primeira semana de outubro. Chegaram à CPI ainda ontem o inquérito produzido pelo Supremo Tribunal Federal sobre fake news com os fatos relacionados à pandemia. Isso é um elemento novo que nós temos que debruçar e o relator tem que debruçar e tem que ver se à luz desses fatos, à luz dessas informações, não seria necessário, não teríamos que convocar mais alguém relacionado a este inquérito. E nós temos pelo menos uns 30 a 40 requerimentos pendentes, já aprovados de convocação. Então não ouviremos todos estes, mesmo que tivesse levando a CPI até novembro. Então nós temos que escolher, nessas 2 semanas, quais desses requerimentos, quais dessas convocações nós vamos pautar. Na terça-feira, a CPI ouviu o empresário e advogado Marcos Tolentino. Ele negou ser sócio da empresa Fibbank, que emitiu uma garantia fidejussória para o contrato de comercialização da vacina Covaxin entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde. Marcos Tolentino é advogado e empresário. Ele é dono da Rede Brasil de televisão. A CPI suspeita de que ele seja também sócio oculto da empresa Fibbank, que deu à Precisa Medicamentos uma carta-fiança de 80,7 milhões de reais nas negociações para a venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde. O depoimento dele seria no início do mês, mas na véspera ele apresentou um atestado médico e não compareceu. Dessa vez, a Justiça Federal de Brasília autorizou a condução coercitiva caso ele não comparecesse, mas ele apareceu, acompanhado por médicos e com um habeas corpus garantindo o direito de não se incriminar. Na CPI, Tolentino começou a fala inicial negando ser sócio da Fibbank.
Eu, Marcos Tolentino, afirmo que não possuo qualquer participação na sociedade. Ele disse que advogou para a empresa durante um período e que presta serviços para a Benet, que é ligada à empresa Pico do Juazeiro, uma das sócias da FIBBank. Segundo ele, isso justifica a proximidade dos endereços. Eu tenho uma curiosidade de saber, inclusive, esse nome, Pico do Juazeiro, de uma certa forma, o senador Tasso Gereissati também se incomoda, acredito que o senador Otto Alencar, porque tem tanto no Ceará como na Bahia. Tem alguma relação com o Nordeste isso, de alguma forma, senhor Marcos Tolentino? O senhor sabe por que esse nome Pico do Juazeiro? Porque a outra empresa é um sobrenome do dono, Tem a ver né? com a fazenda Pico do Juazeiro, senador Eduardo. Perguntado sobre quem seriam os atuais donos da outra sócia da FIBBank, a MB Iguaçu, que tem patrimônio de 7,5 bilhões, ele recorreu ao direito de se calar. Quem é o dono da MB Iguaçu? Quem são os herdeiros desses proprietários originais? Eu entendo que já foi explicado e está claro dentro da posição. Eu gostaria de usar meu direito ao silêncio, senador. Desculpa, senhor presidente, está claro o quê? Onde foi explicado? Eu não entendi a resposta. Vossa Senhoria não sabe quem é o dono da FIBBank, ou não pode explicar quem é o dono da FIBBank. Vossa Excelência quer saber quem é dono do quê? Do FIBBank? Mas o FIBBank não existe, no próprio nome ele é falso. Ele não existe porque ele não tem sócios. Ele não existe porque ele foi constituído por uma empresa de prateleira cujos sócios eram laranjas. E já disseram e foram na justiça para dizer que nunca foram sócios. Depois eles tentam integralizar, transformar 10 milhões em patrimônio em 10 bilhões. Não conseguem integralizar 10 bi, baixam para 7,5 bi. Desses 7,5 bi, o que Vossa Excelência está perguntando é quem é o dono dos 7,2 bi, cuja empresa chama-se MB Iguaçu. Essa mesma empresa e esse mesmo imóvel começou em Curitiba, foi voando para São Paulo. Tolentino se calou também quando perguntado sobre a ligação dele com várias outras empresas ligadas à FIBBank. Qual é a sua relação com a empresa MB Iguaçu, que é do mesmo grupo? MB Iguaçu? Senador, Renan, eu prefiro permanecer em silêncio pelo... Mas estamos tratando aqui com alguém que é representante do Lorota Bank, né, do FIBBank, a fim do judiciária, que não é banco, mas age como banco. Mas assim, não sei se o senhor lembra que na última... E que deu garantias a todos os contratos da Precisa. Não só da Precisa. Não. Da Precisa. A todos da Precisa e outros mais. Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, da AGU, né? Mas o telefone do escritório dele é o mesmo telefone do FIBBank. Eu sei. O mesmo telefone. E ele tem procuração que já exibimos aqui em caráter retratado e revogado. É o mesmo telefone. É impressionante. Ele negou que tivesse uma procuração para falar em nome da FIBBank. O relator mostrou um vídeo em que o diretor da empresa, Roberto Pereira Ramos, disse o contrário em depoimento à CPI. Todo o processo de aquisição do certificado digital pode ter sido assessorado pelo escritório do Dr. Marcos Tolentino, a qual... O nome que consta aqui é o seu. Sim, e eu como presidente, eu tenho o certificado, eu administro o certificado digital. Apesar das negativas para alguns senadores da CPI, não existem dúvidas de que Tolentino é o verdadeiro dono da FIBBank. Qual é a relação dele, depoente Marcos Tolentino, com o FIBBank? Vossa Excelência já deu a resposta. Não existe no direito brasileiro uma procuração com poderes irreversíveis para vender e comprar e sem dar prestação de contas. Tem cartórios no Brasil que não aceitam esse tipo de procuração, porque isso caracteriza e crava, de acordo com a jurisprudência, que a pessoa passa a ser proprietário. Então, a partir do momento que Pico do Juazeiro entregou para ele uma procuração com poderes absolutos, irreversíveis, sem precisar prestação de contas, ele está dizendo o seguinte: toma que o filho é seu. A Pico simplesmente, que é sócia do FIBBank, deu para Tolentino a propriedade, a sociedade do FIBBank. Qual a relação de Vossa Senhoria com o FIBBank?
Eu vou me permanecer em silêncio pelo direito constitucional. Eu só queria lembrar, senador Randolfo Rodrigues, que o senhor Marcos Tolentino, na forma de várias matérias e investigações publicadas em vários meios de comunicação, é o verdadeiro dono do FIBBank, sendo um sócio oculto da empresa. O empresário disse que não tem relações pessoais com Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, que nunca representou ou fez negócios com a empresa, e mostrou fotos para esclarecer que teve Covid grave na época em que a Precisa tentava negociar com o Ministério da Saúde e que, por isso, não poderia ter participado das tratativas. Gostaria que os nobres senadores olhassem por um minuto as fotos que trago, se permitirem, né, a fim de demonstrar minha condição física no período de tais ocorrências. Me encontrava internado na UTI, que as fotos, internado na UTI, no Hospital Sírio-Libanês, que onde salvou, em São Paulo, em função de um severo quadro de Covid-19, onde eu contraí no final de janeiro. Eu gostaria de... Permaneci, fui entubado, fui estubado, fiquei 62, quase 90 dias lá, tive 2 paradas cardíacas lá, então estava totalmente fora de qualquer atividades profissionais, sociais, que impossibilitaria qualquer participação, interferência no ato ou acontecimento correspondente à compra ou negociação da vacina Covaxin. Questionado sobre a relação com o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, Marcos Tolentino disse que conhece Ricardo Barros há vários anos. Mantenho com ele vínculo de respeito, amizade, nada mais do que isso. Na quarta-feira foi a vez de Marconi Faria depor a CPI. Ele foi contratado pela Precisa Medicamentos e negou participação em supostos atos de fraude à licitação do Ministério da Saúde. Marconi Albernaz de Faria é suspeito de ter atuado como lobista da Precisa Medicamentos em negociações com o Ministério da Saúde. Ele já deveria ter falado à CPI, mas também apresentou atestado que acabou anulado pelo próprio médico, que reconheceu uma possível simulação. Com uma autorização para condução coercitiva, dessa vez ele compareceu à comissão. Começou se defendendo. Disse que foi envolvido em suspeitas de irregularidades ao ter o telefone apreendido após denunciar corrupção no Instituto Evandro Chagas, no Pará. Informações distorcidas foram reiteradamente vazadas. Eu fui alguém que denunciou auto de corrupção. Eu não fui alvo de investigação de corrupção. Negou ser lobista. Se eu fosse um lobista, eu seria um péssimo lobista. Porque eu jamais fui capaz de transformar minhas relações sociais em contratos e resultados econômicos milionários, conforme falsamente divulgado pela imprensa. Eu tenho apenas 39 anos e meu patrimônio é um patrimônio que condiz com a minha renda. Se eu oferisse tudo que atribuía a mim, meu patrimônio seria 100, 200 vezes maior. Meu patrimônio total hoje consiste em um apartamento financiado em 30 anos, que ainda está sendo pago naturalmente, e um veículo ano 2012. Marconi Albernaz irritou o presidente da CPI ao dizer que nunca foi formalmente intimado para comparecer à comissão. Eu me dei por citado. Estou aqui hoje espontaneamente. Senhor Marconi. Sim? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor não sabia que viria a CPI, não foi citado? Sim, o senhor foi comunicado. E o senhor foi pegar um atestado médico, por quê mesmo? Porque o senhor não é servidor público. Pega um atestado médico para dar satisfação a quem? Para uma pessoa que não está acostumada a viver algo assim, eu efetivamente tive um colapso nervoso e físico, senhor senador. Eu tive que me preparar muito fisicamente e psicologicamente para estar aqui. Sobretudo, por não ter feito nada de errado.
Ele disse que nunca se envolveu na compra de vacinas, que não atuou para a Precisa Medicamentos e que foi apenas sondado pela empresa no início da pandemia para fazer assessoria técnica e política numa concorrência para aquisição de testes rápidos de Covid-19. Como a concorrência já estava em andamento, não participei da análise do edital, habilitação ou apresentação de proposta da Precisa. Houve uma mudança na diretriz do Ministério da Saúde, que optou pela testagem por outros meios, e a aquisição dos testes foi cancelada pelo próprio Ministério da Saúde. Não houve tratativas, pagamento de valores ou qualquer tipo de vantagem a mim ou a qualquer outra pessoa. Vários senadores questionaram a necessidade de uma análise política numa negociação para a compra de medicamentos. Nós gostaríamos que o senhor pudesse descrever mais um pouco como é esse assessoramento político, como é que o senhor prestou, como é que o senhor atuou em favor da Precisa e de outros. Eu fui sondado para assessorar politicamente e tecnicamente a Precisa em concorrência política, já que estava em andamento perante o Ministério da Saúde. Concorrência política? Que tinha como objetivo a aquisição de testes rápidos. Uma análise política, mas vem cá, qual é a análise política que pode ser feita na compra de testes? Nenhum. Mas isso é técnico, isso aí é uma coisa científica, não é uma coisa política. Sinceramente, nós não estamos, é isso que nós não estamos entendendo, por isso que eu disse lascou-se, porque... Senhor presidente, alguém está entendendo? Ele respondeu nenhuma? Foi ele que falou nenhuma? Ele falou nenhuma. Informações compartilhadas com a CPI pelo Ministério Público Federal mostram várias conversas de Marconi Albernaz. Numa delas, é citado o nome de um senador que poderia desatar o nó e facilitar negociações com o Ministério da Saúde. O senhor é um cidadão que já subiu em carro de som na esplanada dos ministérios para gritar contra a corrupção, confere? Confere. O senhor é o mesmo cidadão que vai ter a cara de pau de chegar nessa CPI e dizer que a mensagem que o senhor mandou e que está documentada e periciada, na qual o senhor diz que tem contato político, especificamente indicando um senador da República, essa conversa era relativa a quê? Quem era o senador? Não me recordo, não conheço nenhum senador. É mais um oportunista. É mais um oportunista. Era daqueles movimentos nessa zona cinzenta que nós temos aqui em Brasília. Uma zona cinzenta de interação entre lobistas, que essa é a sua profissão, autoridades que se deixam corromper e maus políticos. Para ter essa informação, a CPI aprovou um requerimento pedindo acesso a todos os registros de presença de Marconi Albernaz nas dependências do Congresso. Ele também foi questionado sobre conversas em que foi discutido um passo a passo para beneficiar a Precisa Medicamentos nos processos de licitação. Essa arquitetura é da sua cabeça, da cabeça do Maximiano ou da cabeça do Roberto Dias? Ou do Danilo Trento. Ou do Danilo Trento. Isso foi enviado pela parte técnica da Precisa, senhor senador. Foi enviado pela parte técnica da Precisa. Agora. Então, essa informação é relevante, né? Muito relevante. Melhorou agora, melhorou. O senhor acabou de ler ali as mensagens e disse que não sabia, jamais? Não, ele confirmou. Mas ele agora avisou que confirmou. Essa arquitetura foi mandada pela parte técnica da Precisa. Pois não. Essa é uma informação também muito importante. Ele também foi perguntado sobre a relação com Jair Renan Bolsonaro. Como se deu a sua participação na criação da empresa de Jair Renan Bolsonaro? Ele queria criar uma empresa de influencer e aí eu só apresentei... Empresa de? Influencer. Certo. E aí eu só apresentei ele para um colega tributarista que poderia auxiliar na abertura dessa empresa. Para a próxima semana estão marcados estes depoimentos na CPI. Na terça-feira, Wagner do Rosário, que é ministro da Controladoria Geral da União. Na quarta, o diretor executivo da Prevent Sênior, Pedro Benedito Batista Júnior, que deveria ter ido nesta quinta-feira e não apareceu. A urgência na redução das emissões de gases do efeito estufa, que foi tema de uma sessão temática do Senado na semana passada, é também um assunto da coluna Momento Eco de hoje. Acompanhe agora.
uma sentença de morte para o carvão mineral e os combustíveis fósseis. Assim estão sendo encarados os estudos científicos divulgados em agosto pela ONU, que apontam pela primeira vez o tamanho do impacto das ações do homem na elevação das temperaturas do planeta. De acordo com o painel de mudanças climáticas das Nações Unidas, 1,07 graus centígrados dessa elevação acontecem como consequência das atividades do homem no planeta. Os cientistas alertam que, se as emissões de gases do efeito estufa provocadas por essas atividades não forem reduzidas, o gelo vai sumir do Ártico daqui a 15 anos, durante o verão. O aumento do nível do mar, as secas prolongadas na Amazônia e as chuvas cada vez mais intensas no sul do Brasil são também consequências do aquecimento global, bem como o profundo impacto que essas mudanças deverão provocar na agricultura brasileira nos próximos anos. Por outro viés, um documentário lançado este mês aqui no Brasil mostra a oposição entre uma economia direcionada por parâmetros do mercado financeiro e os esforços que devem ser empreendidos para a manutenção da vida humana no planeta ao longo deste século. A formação do nosso povo é a soma de todas as cores e etnias. O que entristece a vida é a exclusão dos mais pobres, dos que trabalham para construir e manter o país. A nossa utopia é que todos tenham dignidade, principalmente quem não tem nada. Nós já estávamos discutindo a questão do meio ambiente e da preservação da natureza e do ser humano versus o cassino financeiro, quando a questão se agravou com a pandemia. E a gente fez a Bolsa à Vida, no qual a gente discute se o futuro vai ser o ser humano e a natureza ou o cassino financeiro. Quanto vale a vida do cassino financeiro? Quem escolhe a bolsa perde a vida e o dinheiro. Os assuntos da coluna Momento Eco de hoje estão na edição de setembro do programa Eco Senado, que você vê sempre aos sábados e domingos, às 9 da manhã e às 4 da tarde, aqui na TV Senado. Tchau! A visita virtual ao Congresso está de cara nova para que você possa aproveitar ainda mais. Descubra as novidades na nossa reportagem. Então, pessoal, começamos a nossa visita olhando para o Congresso Nacional do lado de fora, né? A gente está olhando para ele partindo do ponto chamado Praça dos Três Poderes. É a praça que abriga as sedes dos três poderes da União. A visita virtual ao Congresso começou durante a pandemia de Covid-19 por causa das medidas de isolamento social. Agora, o tour foi reformulado e traz diversos recursos interativos. A gente reformulou a nossa visita virtual justamente porque a gente queria proporcionar ao cidadão e à cidadã uma experiência mais completa, mais agradável e mais divertida também. Além de ter bastidores do que está acontecendo hoje em dia, também temos imagens da construção de Brasília, temos imagens de drones, então está uma visita bem interessante. Durante 1 hora, visitantes de todo o país podem conhecer o Senado, a cidade de Brasília, sua história e arquitetura e os movimentos artístico e cultural, além do processo legislativo. Nós fugimos um pouco de falar só sobre o espaço físico do Senado Federal de uma forma multimídia, com alguns vídeos, com algumas fotos, com interações que antes a gente não conseguia e até mesmo no presencial a gente não consegue. Quando a gente está com os visitantes dentro do Congresso Nacional, falando da arquitetura do Palácio, eu não consigo trazer o Oscar Niemeyer para conversar com eles, mas no meu tour virtual eu consigo colocar um trecho de uma entrevista em que ele explica mais ou menos a relação dele com aquela construção, com aquele prédio. Dos prédios de Brasília, que eu prefiro é o Congresso. Ele é perfeito como arquitetura, do meu ponto de vista, né? Ele é simples, apesar de ser complexo. A gente quis trazer coisas que pudessem suprir essa falta de estar presencialmente no Senado. Eu já tinha participado uma vez dessa visita, mas eu era bem novinha, eu estava no primeiro ano do ensino fundamental, tinha 6 aninhos. Brincaram no chat e falaram-me assim, uai, mas cadê o lanche? Aí o Tadeu até brincou e falou, eu mandei para a diretora mandar para vocês, se não chegou aí tá errado. E isso foi muito legal, porque eu realmente lembrava que neste lugar, quando eu era pequena, teve lanchinhos e brincadeiras pra gente. Consigo
trazer momentos de jogos, de interação. Então eu tenho um quiz em que os visitantes respondem para brincar, para fixar o conteúdo. Para ter essa noção se a gente está sabendo bem, se a gente conseguiu lembrar. Foi algo muito legal, dando até recompensa para a gente. Então eu amei. Com a visita virtual ao Senado Federal, a gente espera aproximar o cidadão da nossa casa legislativa. A gente espera que a gente possa chegar em quem não pode chegar em Brasília. Qualquer pessoa interessada em conhecer o nosso Congresso vai poder fazer um passeio pelos principais ambientes, conhecer os principais atores no processo de construção da nossa cidade, do nosso Congresso, entender o funcionamento do nosso poder legislativo. E vamos entrar no plenário. E aí, gente, logo quando a gente entra no plenário, aqui na visita virtual, a primeira coisa que aparece na nossa cara é essa bandeira que a gente vê no carpete. Esse teto que vocês veem aí é uma obra do Atos Vulcão também, e ele é composto por 135 mil plaquetinhas de alumínio. Esse painel que a gente vê atrás, aí, esse painel metálico que a gente vê bem atrás dessa mesa, também é uma obra do Atos Vulcão. E ali no meio a gente tem o busto desse senhor aí, super importante para o país, é o Rui Barbosa. A gente está com a CPI da pandemia acontecendo. O que vocês não conhecem são os bastidores, e a gente pediu para o pessoal de eventos fazer umas fotinhos lá para ver como é que está essa CPI. Ficam com vontade de conhecer os bastidores da CPI, a história de Rui Barbosa e passear pelo Senado? A gente só visita pelo site congressonacional.leg.br/visite. São 2 horários disponíveis, às 11 e às 17 horas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.